Olá a todos, boa noite. Bom, após a correção do nosso caderno de questões, nós vamos estar entrando em um assunto bastante importante e eu acredito que vai estar chamando um pouquinho da atenção de vocês, tá bem? Que é a questão do hemograma e os aspectos gerais das anemias. Ou seja, o que são as anemias? Nós vimos nas aulas passadas sobre a formação de nossas células sanguíneas e vimos sobre os transplantes de medula óssea. Por que nós vimos os transplantes antes de vermos o hemograma? Porque nós já estávamos falando do processo hematopoético e por isso eu coloquei antes de falarmos de hemograma, falarmos sobre os transplantes, o cigênico, o autólogo, tá bom? E foi somente por isso. E aí nós vamos estar dando início ao nosso assunto sobre o hemograma e os aspectos gerais. Bom, e o que é o hemograma para vocês? Bom, o hemograma, nas considerações gerais, o hemograma nada mais é do que um exame que avalia toda a função sanguínea, mas simplesmente ela não avalia o meu sangue, simplesmente ela avalia o meu funcionamento. Os médicos solicitam muito hemograma porque a partir do hemograma eu posso supor que o meu paciente teve uma infecção, por exemplo, bacteriana, ou teve uma infecção viral, ou se ele está com uma anemia, qual do tipo de anemia que esse meu paciente está, ou se ele está com algum tipo de sangue, com algum tipo de câncer de cunho hematológico. Ou seja, o exame de sangue hoje é um dos exames, o hemograma, que é conhecido como exame de sangue, tá bom? O hemograma nada mais é do que um dos exames mais importantes para avaliar o nosso corpo de forma geral. De forma específica, a gente não pode dizer que ele identifica uma doença. Por exemplo, ele não é específico para diagnosticar uma determinada doença, tá certo? Ele é um aparato, é um exame de cunho e de aparato geral, tá certo? A partir dele eu consigo identificar se meu paciente está com anemia. Aí a partir daí nós vamos fazer uns outros tipos de exame para ver qual é o tipo de anemia do meu paciente, tá bom? Certo? Por exemplo, o paciente está com a suspeita de... Nós falamos muito do transplante de medula óssea para casos de pacientes que estão com leucemia. Se meu paciente está com leucemia. Se meu paciente teve uma infecção bacteriana. Se meu paciente teve uma infecção viral. A partir do hemograma, da avaliação do hemograma, o médico vai conseguir, com mais clareza, juntando tanto a anamnésia, que é isso, as perguntas que ele faz com o paciente, junto com o exame, os dois juntos, somados, vai dar um resultado satisfatório para o paciente, certo? Bom, essa imagem, ele só mostra um pouquinho para vocês como é que nós conseguimos ver a partir do esfregaço sanguíneo, um esfregaço sanguíneo que é avaliado no microscópio, onde a gente consegue ver aqui algumas células. Nós temos aqui as marcadas pela letra A. Nós temos as hemácias, onde a gente vê simplesmente pontos circulares de coloração rosa ou vermelha, tá bom? Essas são as hemácias, onde no centro dela quase sempre há uma passagem de uma luz, porque ela é bicôncava, certo? Aí nós temos aí na letra C e na letra D e na letra B células diferenciadas, tá certo? Essas são células diferenciadas e a gente consegue ver a diferença dela para uma hemácia já pelo tamanho e pela sua coloração. A gente vê a parte interna, que é o núcleo da célula, ela é composta de uma coloração bem mais roxa, tá bom? Ou seja, quanto mais ácida ou mais básica, a coloração dela vai ter um tropismo diferenciado, tá certo? Bom, aqui é só como forma de chamar a atenção de vocês, temos aqui um print de um hemograma, para que vocês relembrem algumas coisas do hemograma de vocês. Eu peço que vocês peguem um hemograma em casa,
de vocês, que todo mundo tem, de um pai, de uma mãe, estejam com ele próximo durante as aulas, que vocês vão conseguir fazer algumas leituras e interpretações do hemograma. O hemograma, nós temos as diferenciações que nós vimos nas aulas passadas, né? Nós temos a linhagem que é a linhagem mielocítica, onde é feita a avaliação da linhagem mielocítica e da linhagem granulocítica, tá certo? E é diferenciado também no hemograma. Ele vem diferenciado. Por exemplo, nós temos o hemograma e temos o leucograma, tá bom? Que aí vem em cima, na parte superior, leucograma, inferior, leucograma, hemograma na parte superior, onde nós temos aqui a contagem de hemácias. Lá no hemograma, nós temos lá a contagem de hemácias, aí tem o nome hemácias, hemácias, tá bom? As hemácias, a quantidade, e na frente deve ter o valor de referência, sempre é para ter um valor de referência, ou seja, a partir desse valor de referência, vocês vão conseguir ter uma maior facilidade na interpretação do exame. A hemoglobina, nós temos o valor de hemoglobina, onde ele tem aqui 13,4. A hemoglobina, ele avalia se o meu paciente ele é portador de uma como se dizer para vocês, bom, aí como eu estava falando para vocês, a hemoglobina, ele vai avaliar, por exemplo, a deficiência de ferro do meu paciente. E essa deficiência de ferro, a gente considera, por exemplo, um paciente anêmico. Quando a gente fala, o paciente está com anemia. Quando algum parente de vocês, o pai, a mãe, um tio, um primo, ou um amigo, mostrar um hemograma para vocês, ei, por favor, dá uma olhada bem para mim no meu hemograma, vocês podem sim olhar o hemograma do hemograma lá e olhar, por exemplo, vocês podem ver direto lá a hemoglobina. Se ele te perguntar, eu estou com anemia, você vai direto lá onde tem o nome hemoglobina, e se tiver com o valor de referência acima do valor de referência, que o valor de referência para as mulheres é de 12, acima de 12, tá bom? E para os homens, acima de 12,5, tá bem? Esses são os valores de referência para a hemoglobina. Ou seja, aí você vai conseguir dizer, você está com anemia, você não está com anemia. Por exemplo, o caso desse paciente, ele está com anemia? Não, ele não está com anemia, tá bem? Ele não tem alteração aqui na questão anêmica, tá bom? Não é um paciente anêmico. Eu vou pedir no final, no final da nossa aula eu vou pedir que vocês interpretem esse hemograma e me deem um feedback depois sobre ele, tá bom? Aqui nós temos o hematócrito. O hematócrito, ele avalia a quantidade de células vermelhas do nosso sangue, tá bom? Ou seja, a quantidade de células vermelhas lá, a quantidade de oxigenação. Como é que está a oxigenação do meu corpo? A partir daí eu vou conseguir ver o tamanho dessas hemácias, o tamanho que essas hemácias estão tendo, tá certo? A proporção dela, e por isso que vem lá a parte, o VCM, que é o volume corpuscular médio, que eu vou falar um pouco mais na frente, o HCM, que é o hemoglobina corpuscular média, o CHCM, que é concentração de hemoglobina corpuscular média, nós temos o RDW, que é Retinal Distribution, que é uma coisa em inglês, tá bom? Que é a distribuição celular. E nós temos as plaquetas aqui, que o valor de referência é de 200 a 400 a 450. Vai variar muito de laboratório para laboratório, tá bom? Aí nós temos os leucócitos, a quantidade de leucócitos. Nós temos os basófilos, os eosinófilos, os metamielócitos, os bastonetes, os segmentados, os linfócitos, os monócitos e vários outros. Bom, aí ele fala sobre os valores de referência. Depois a gente vai ver um pouquinho ele mais na frente, para vocês terem uma maior facilidade. Bom, quem iniciou o princípio do hemograma, o hemograma há vários anos atrás, o hemograma ele era feito de forma manual. Por exemplo, para você liberar o resultado de um único paciente, você demoraria 3, 4, 5 horas para fazer um único exame, um único paciente,
E aí um grande pesquisador, o Coulter, tá bom? O Coulter veio para a evolução da hematologia, ele trouxe consigo essa grande evolução da hematologia, onde agora máquinas, aparelhos conseguem fazer 100 hemogramas dentro de 20 minutos, dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos. E aí veio o princípio de Coulter, onde essa máquina ela faz a sucção somente de 1 ml, 1 microlitro, 1 ml, 1 microlitro quase sempre, bem pouquinho, e a partir dessa pequena quantidade de sangue desse meu paciente, essa máquina libera o resultado do hemograma completo, o famoso hemograma completo que vocês conhecem. Porque na realidade não existe hemograma incompleto, todo hemograma é completo, por isso que o nome deve ser chamado somente de hemograma. Não deve ser pedido, por exemplo, nos laboratórios que falam, você quer fazer o hemograma completo? Na realidade não existe hemograma incompleto, todo hemograma deve ser completo. Bom, nós falamos do princípio de Coulter, que era o princípio onde houve essa evolução da hematologia, onde agora os exames conseguem ser liberados de forma rápida e precisa, tá bom? Ou seja, é por uma máquina, a confiabilidade é enorme, tremenda. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é que essa máquina trabalha mais na frente, tá bom? E o eritrograma, que nada mais é do que a contagem de hemácias, tá bom, no nosso sangue, onde antigamente era feito de forma manual e era através dessa placazinha que vocês estão vendo essa imagem aí, tá bom? Que é uma câmara, chamada de câmara de Neubauer, que foi o que desenvolveu essa câmara de Neubauer. Aí nós vemos aqui a imagem da câmara de Neubauer e aqui o que nós vemos, a imagem dentro do microscópio. Ele tem essas divisões em quadrantes, tá bom? Onde a gente vai contar somente as hemácias que vão estar dentro de determinados quadrantes, que eu vou falar um pouco mais na frente sobre esses quadrantes. A contagem de hemácias é feita na câmara de Neubauer de forma bem antiga e arcaica. Hoje não está sendo feito mais, somente se a máquina desenvolver ficar gerando uns famosos flags. Esses flags são erros, tá bom? E aí o bioquímico, o biomédico vai ter que analisar de forma manual, que é mais demorado. A contagem manual é uma contagem manual, não utiliza a máquina. É trabalhosa, é imprecisa, é impraticável na rotina geral hoje. Porque como eu falei para vocês, um exame de hemograma, antigamente cada indivíduo demorava 3-4 horas para liberar um hemograma de um paciente. E hoje o hemograma de um paciente é liberado em 1 minuto, tá bom? A câmara de Neubauer é feita em triplicatas, tá bom? Que nós vamos falar sobre isso, que nada mais é do que esses quadrantes, onde eu vou contar todos os pontos escuros que vão estar dentro desses quadrantes e a partir daí eu vou fazer uma triplicação, vou triplicar e aí eu vou chegar no resultado favorável. Bom, a contagem de hemácias normalmente é feita eletronicamente, que é pelo princípio de Coulter, tá bom? O princípio de Coulter ele diminui os erros e coisa que de forma manual é danado para trazer alguns erros nos resultados. Aqui nós temos alguns valores de referência, tá bom? Que nos recém-nascidos é de 4 a 5,6 mil, tá bom? Na realidade é a 16ª, pode colocar assim, que são milhões, tá bom? Crianças de 3 meses, de 4,5 a 4,7 milhões. Crianças de 1 ano, de 4,0 a 4,7 milhões. Crianças de 10 a 12 anos, de 4,5 a 4,7 milhões. Mulheres grávidas, de 3,9 a 5,6 milhões. Mulheres não grávidas, de 4,0 a 5,6 milhões, homens de 4,5 a 6,5 milhões. E por que existe essa diferenciação? Porque nessas fases, por exemplo, de quando criança, nós temos a medula óssea trabalhando numa produtividade de forma menos trabalhada. Às vezes ela é mais acelerada,
mas a quantidade de células que para suprir o organismo é menos, tá bom? E aí por isso a quantidade delas são diminuídas. A mesma coisa, mulheres grávidas, elas tendem esse aumento porque estão carregando um feto lá dentro, e aí vai precisar de mais oxigenação, maior produção de eritrócitos, que nada mais são do que as hemácias. Bom, o eridrograma, hemoglobina, as hemácias, como nós falamos para vocês, é uma célula sanguínea composta de uma quantidade de vínculo de ferro, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre essas quatro cadeias ligantes, tá? É uma quantidade de proteína por unidade de volume do sangue, ela é chamada de hemoglobina. É a mais importante determinação do eridrograma, verdadeiro parâmetro para o diagnóstico de anemia. Ou seja, é a partir da hemoglobina que eu avalio se o meu paciente está com anemia ou não está com anemia, que foi o que eu falei anteriormente para vocês. Aqui nós temos do lado a tabela de valores de referência, que para recém-nascida é de 13,5 a 19,6, em crianças de 3 meses 9,5 a 12,5, em crianças de 10 a 12 meses 11,5 a 14,5, mulheres grávidas 11,5 a 16, mulheres não grávidas de 12 a 16,5. E aí, como eu falar para vocês, os valores de referência eles tendem a mudar de acordo com cada laboratório. Por isso que valores de referências, elas são referenciadas pela máquina que está liberando esse valor de referência, tá bom? Bom, o eridrograma, a proporção de hemácias no sangue total, como eu falei para vocês. O eridrograma ele vai avaliar a quantidade de hemácias de sangue, no sangue total, a quantidade de hemácias no sangue total. É tanto que a gente vê aqui como eu vou dizer para vocês, um capilar. A gente tem um capilar aqui do lado esquerdo, onde nós vemos a parte de baixo ali mais escura, que são todas as hemácias que se sedimentaram, tá bom? Através da centrifugação elas foram todas para baixo, ou simplesmente deixada em repouso, ela vai e desce lá, nesse formato em repouso, tá bom? E aí em cima nós temos o plasma, e a partir daí eu vou fazer uma proporção. Por exemplo, aqui nessa imagem está 40, ou seja, o hematócrito desse paciente é 40. E aí a gente vai para o valor de referência. 40, se for um homem, é normal. Se for uma mulher, é normal, tá bom? Certo? Aí tem os valores de referência. O hematócrito é a proporção de hemácias no sangue total. O microhematócrito, que é esse desenhozinho aqui que tem no slide de vocês, é muito utilizado em laboratórios sem automação, ou seja, que não é liberado pelas máquinas, tá bom? Onde eles são submetidos a 11.000 RPMs por 5 minutos. Eu fiz um trabalho no CAIC com isso, com o hemograma feito de forma manual. Nós fomos para Teresina, apresentei esse trabalho, ganhamos o prêmio, tá bom? Foi bem bacana, bem bacana. Eu quero muito que as aulas voltem ao estado normal, para que a gente tenha facilidade de explicar esses assuntos para vocês, porque assim a distância não é, eu sei que não está sendo fácil, não está sendo fácil para vocês, não está sendo fácil para a gente que é professor de forma alguma, porque temos essa dificuldade de repassar o nosso conteúdo, tá bom? Nós vamos ficar por aqui por enquanto, para não ficar uma aula tão extensa. A gente só tem o que é disponibilizado para a gente são 20 minutos para vocês, tá bom? Para que vocês consigam assistir às aulas e lerem os materiais que são apropriados. Por isso, desde já, eu desejo uma boa noite a todos vocês e na próxima aula a gente continua o restante de nossa aula. Um abraço.